Mas eu vim a Roma para encontrar Paulo, para escrever a história dele, para trazer esperança, para trazer luz à escuridão atual e para nos lembrar de como Deus transformou um homem medioso que mudará a história do mundo. Lucas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos ao estudo da Carta de São Paulo aos Efésios. Essa é uma sugestão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que ganhou o apoio da Renovação Carismática Católica. Vamos começar o nosso estudo com a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Entendendo um pouco o contexto dessa carta, nós vemos que Efésios é uma carta que está no grupo das epístolas de São Paulo, aos Colossenses, a Fílemon e a Filipenses. São chamadas cartas ou epístolas da prisão, porque elas foram escritas durante o primeiro aprisionamento romano do apóstolo São Paulo. Evidentemente, Paulo chegou a Roma na primavera de 61, de acordo com o livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo 30 do capítulo 28. E ali ele morou durante 2 anos inteiros em uma casa alugada por ele mesmo. Isso nos remete à primavera do ano de 63. Provavelmente ele foi libertado antes do incêndio em Roma, em 64. Em Filipenses, ele já aguardava a liberdade, de acordo com a carta aos Filipenses, lá no início, capítulo 1, versículos de 19 a 26. Uma esperança a qual ele se refere também em Fílemon 22. Efésios, Colossenses e Fílemon foram despachadas na mesma ocasião pelo mesmo mensageiro, de acordo com Efésios 6, 21, 22, Colossenses 4, de 7 a 9 e Fílemon 12, de 23 até o versículo 24. Não há bons motivos para rejeitarmos o lugar tradicional em que foi escrita, ou seja, Roma. Esta epístola, junto com Colossenses e Fílemon, foi provavelmente escrita no ano de 62. A pergunta que se faz com muita frequência é a quem foi destinada, afinal de contas, essa epístola. Alguns creem que essa epístola poderia ter sido uma circular, endereçada a um grupo diferente de igrejas. Esse é o ponto de vista que é amplamente difundido até os dias de hoje. Parece mais provável, contudo, que uma congregação particular estava em visita e não temos motivos para rejeitar o destino tradicional, original, que seria Éfeso. Paulo permaneceu muito tempo, comparativamente, em Éfeso, quando fez a sua 3ª viagem missionária. Está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 1, 20, 1 e também 20, 31. Sua associação com os cristãos dali foi muito forte, conforme a gente pode perceber no texto, e prova a sua maneira de dirigir-se aos anciãos de Éfeso, de acordo com Atos 20, de 17 a 38. Mas vamos falar um pouco sobre o conteúdo da epístola. Essa epístola, ela, junto com a de Colossenses, enfatiza a verdade de que a igreja é o corpo de Cristo, que é a cabeça. Embora Paulo tivesse mencionado essa mesma verdade antes, lá em Romanos capítulo 12, e na primeira carta aos Coríntios, também no capítulo 12, aqui ele a desenvolve de uma maneira bem mais ampla. Não há nenhum outro ponto mais relevante de revelação do que aquele que já foi alcançado nas epístolas anteriores, a qual mostra o cristão assentado com Cristo nos lugares celestiais e exorta o cristão a viver de acordo com essa sua elevada vocação. Na realidade, a epístola pode ser dividida em 2 partes principais, cada uma com o conteúdo dos 3 capítulos. Primeiro, em
Efésios 1 a 3, o apóstolo conta aos crentes o que eles são em Cristo. Em Efésios de 4 a 6, ele lhes diz o que devem fazer para estarem e permanecerem em Cristo. Já se sugeriu muitas vezes que o conteúdo da epístola pode ser resumido em 3 palavras. Primeiro, assentado, depois, andando e, por fim, firmes. Pela posição, o crente está sentado com Cristo nos lugares celestiais, conforme o capítulo 2, versículo 6. Sua responsabilidade é andar condignamente ao chamado que lhe foi feito. Está no capítulo 4, versículo 1. A este andar é mais amplamente apresentado como uma guerra na qual ele está empenhado contra Satanás e todas as suas hostes, e na qual ele é exortado a permanecer firme contra as ciladas do diabo, está no capítulo 6, versículo 11. Durante o estudo da Epístola de São Paulo aos Efésios, estipule um tempo apropriado e suficiente para a leitura diária e a reflexão, evitando os contratempos e principalmente fugindo da tibieza. O que é mais importante, não se esqueça de fazer a sua oração e invocação ao Divino Espírito Santo para que ele lhe comunique a sabedoria do alto, para compreender a vontade de Deus, o que acaba sendo mais importante para o nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom estudo!